esperança, sobreviver, né? Como já foi dito, esperançar. A mesa quilombola é uma importante mesa de diálogo em que a gente tem buscado, como uma aluna, sempre estar presente, convidando e dando condições para que os nossos territórios, nossos companheiros dos territórios mais longe que sejam do estado, com mais necessidade, possa estar presente nessa mesa de diálogo e de discussão. Aqui já para a gente falar um pouco sobre esse processo de mobilização e resistência no território quilombola, nos territórios quilombola do Marajó e Salvaterra. Como sabemos, né, Janete, o Marajó tem 17 comunidades quilombola, né, que se auto-identificam como comunidade remanescente quilombola, e nesse processo a gente vinha vendo a morosidade, né, dos órgãos em começar nosso processo, em titular nossas comunidades, né? Então, através disso, através de muita articulação, de muita conversa, que aí a gente, juntos, trabalhamos uma forma de como o governo nos ouvir, né? Então, esse trabalho foi um trabalho muito árduo, foi uma articulação que naquela época a gente não tinha telefone para se comunicar, e entre comunidades, né, a gente se reunia para fazer articulações, né? Então, uma das articulações foi a gente ocupar o INCRA, né? E aí, ocupar o INCRA, só nós, não era uma boa reivindicação, e sim trazer todas as comunidades do estado do Pará, né? Então, para a gente, envolver as comunidades do estado do Pará seria muito importante, né? Até porque, na época, eu lembro que tinha umas agendas, né, que a própria Malungo criou, né, junto com a liderança, agendas que era para discutir essas pautas, e também, quando a gente começou a ver que os processos de titulação não avançavam, a gente não tinha resposta do INCRA, então pensou-se nessa mobilização para que os territórios de Salvaterra pudessem ocupar, né, o INCRA, para que realmente tivesse uma resposta mais efetiva do INCRA. Eu lembro também que nesse momento a gente estava perdendo também muitas lideranças, né? Sim. A gente estava perdendo também nossos territórios, né? Para grandes, sempre perdemos para grandes empresas, para fazendeiros, né? Nossos caminhos estavam sendo violados, né? Que estava tendo ali em Mangueiras uma grande violação, que era a cerca elétrica. Então, esse foi um momento muito importante, realmente. A gente já estávamos cansados realmente, porque os órgãos, a gente conseguimos levar os órgãos para Salvaterra, conseguimos levar o INCRA se comprometeu e naquele momento não conseguiu. Então, essa articulação, ela foi muito importante, porque partiu de nós, né? A gente fizemos essa ocupação lá no INCRA em 2017, em maio de 2017, a gente viemos com o INCRA junto com outra regional também, que foi o Regional do Nordeste Paraense, pessoal ali de Jacarequara também, que vem passando violações direto, e a gente conseguimos reunir lá e chamar não só o INCRA, mas também com o NPF, a SPU, que são órgãos que trabalham sobre o nosso território, né, SPU, e falamos assim, não, a gente quer que vocês nos escutem, né? Então, foi um momento de muita escuta nesse momento da mesa, e a gente falou, não, então a gente não quer só escuta agora, porque a gente quer que outros órgãos nos escutem. Então, foi um momento realmente muito importante de criar uma mesa, né? Uma mesa quilombola, e instituir ela também, para que ela fosse uma mesa também permanente, né, das comunidades quilombolas. Primeiro foi realmente com o INCRA, né, que foi pra gente foi muito importante. Tivemos vários avanços, mas tivemos muita luta, né. As mesas quilombolas são uma conquista fundamental do próprio movimento quilombola organizado.
elas representam um marco histórico na luta e no acesso às políticas públicas, especificamente na política de regularização fundiária, que culminam na titulação desses territórios. Então, as mesas são espaço político, jurídico, construído pelas comunidades, com a presença dos órgãos fundiários e demais órgãos que são parceiros nesse processo, para acelerar, para alavancar o procedimento de regularização que culmina na outorga do título, seja a nível de Estado, pelo nosso Instituto de Terras do Pará, ou a nível federal, pelo INCRA. Ficamos 3 dias lá no INCRA, ocupando, né? A gente, quando já ia mesmo, os 3 dias a gente conseguimos levar todos os órgãos para lá e nos reunir. Então, a ocupação, ela trouxe esse grande leque, né? Ela ajudou a gente, porque no momento só era ocupar ali, para que eles escutassem as comunidades que estão ali, que sempre foram comunidades que sempre teve muitos problemas, que era o Marajó e o Nordeste. Mas aí surgiu lá, nesse momento, a estrutura da mesa, né? E aí daí, nessa mesa que foi aqui nacional, a gente conseguimos também levar esse exemplo também para nacional. A proposta mesmo foi aqui no Pará, né? Que a gente conseguimos fazer isso e aí levar para nacional, e da nacional também, já também as comunidades viram a importância também de criar também a mesa do Santarém, né? E aí de Santarém, da mesa do INCRA de Santarém, já surgiu também, as lideranças acharam muito importante, o diálogo estava sendo muito importante mesmo, e para criar também a do ITERPA. Tivemos uns avanços muito importantes. No caso, o RTID de Bacabal, né, foi um desses procedimentos, na época Bacabal, Santa Luzia e Rosário, né, que tiveram os procedimentos abertos. Na verdade, a maioria das comunidades, elas deram entrada, né, nesses processos, mas no caso dos 3 territórios, eles avançaram um pouco em relação a esses processos iniciais. E também, agora, recentemente, a Bacabal foi a primeira a receber portaria, né? Nos anos de 2013 a 2014. E depois, né, posteriormente, vem Santa Luzia e depois Rosário, né? Então, a gente sabe que um dos avanços nessas mesas foram minimamente esses RTID, né, que foram elaborados, e também essas portarias, né, que foram em momentos intercalados, né, de entrega. No caso, Rosário recebe essa portaria ano passado, em julho, né, assim também como Cachoeira da Arari também, né. Então, assim, a gente sabe que dessa mesa saiu assim, algumas respostas muito importantes, né, para a nossa luta dos territórios, né. E Cachoeira do Arari foi importante, muito importante o RTID, né, porque também a gente trouxemos esse momento para a mesa, né, e a gente lutamos e também a gente conseguimos também que o SPU, né, reconhecesse as comunidades também quilombola. Isso para a gente foi muito importante, principalmente porque, na verdade, foram 4, então, RTID, né, que a gente conseguimos no Marajó. Então, para nós, como regional do Marajó, isso foi um avanço muito importante para o movimento, porque isso foi luta do movimento. A mesa quilombola tem proporcionado titular vários territórios quilombola. Sabemos que ainda alguns territórios titulados parcialmente, mas a nossa luta perante o governo do Estado tem sido constante para que seja titulado na sua totalidade os territórios quilombola do Estado. Nós temos hoje um quadro um tanto quanto delicado e preocupante, que inclusive tem levado o movimento a adotar algumas atitudes em relação às mesas quilombolas. No Baixo Amazonas nós temos 19 processos abertos no INCRA. A gente pode dizer que estão todos paralisados, porque a autarquia não tem servidores suficientes para encaminhar ou dar encaminhamentos nos processos, né? Ultimamente nós desocupamos a mesa quilombola exatamente por causa dessa situação, e a gente está no aguardo de que a divisão quilombola instituída dentro do INCRA
através de decreto, ela possa ser de fato preenchida com servidores vindo do concurso público que foi realizado, para que assim a gente possa ter servidores com a expertise suficiente para produzir as peças técnicas e isso a gente fazer com que os processos da titulação possam caminhar. No nosso Instituto Estadual Uniterpa, a gente tem um avanço maior, até por conta da própria legislação. Não existem tantas fases quanto existe no INCRA. Então a gente consegue ter um fluxo maior de titulação, um fluxo maior também de diálogo com o próprio Instituto para que as mesas sejam encaminhadas. A última mesa quilombola nacional, que ocorreu na realidade em 24 de abril, a CONAC se retirou em forma de protesto exatamente por essa lentidão, por essa ausência de efetividade dos devidos procedimentos que devem ser adotados para se chegar à titulação. Nós tivemos avanços sim, não tão consideráveis, mas o suficiente para desengatar alguns processos, né? Algumas peças técnicas de alguns processos foram construídas, né? Peças do RTID, alguns kits decreto foram publicados, né? A gente tem conseguimos iniciar o procedimento de um território quilombola que só tinha ainda auto-reconhecimento, autodeclaração da Fundação Cultural Palmares, e as outras incidências elas são a partir para que o Estado execute a política pública destinada às comunidades quilombolas dentro desses processos de titulação. Viva os territórios quilombola, viva a Malunga, viva a nossa luta!